E agora, Sim. hoje, a gente vai falar aqui sobre a letra Mem. Vamos ver algumas características especiais dessas letras, que é a seguinte. A letra Mem em si, ela é a 13ª letra. Lamed, a 12ª letra. Se a gente pega essas duas letras aqui, ó, Lamed, ela tem 30 e o Mem 40. A gente tem um numeral 70. Né? Então, isso Isso. mostra que aqui no alfabeto hebraico, no meio, está dizendo que o numeral 70 é que existe um segredo. Pois 70 é só de, quer dizer, se eu parto daqui para a direita, para a esquerda, ou se eu parto esquerda, né, para a direita, de quem olha aqui do vídeo, ou para a esquerda, eu tenho, então, dois caminhos que eu vou ter um segredo. Ou seja, existe alguma coisa dentro do alfabeto hebraico que é um sistema diferenciado, que é um segredo. Como a letra Mem, ela também representa a 13ª letra, ela está ligada à água e à misericórdia. E também ao nome Mashiach. A letra Mem, ela, no sistema fechado, representa a nossa o desenvolvimento dentro do útero. Então, esse desenvolvimento dentro desse útero, ele faz com que a gente esteja protegido pelo mel, tá vendo? E quando ele é aberto, ele representa o nosso nascimento. Então, ele representa aqui, nesse caso, a hora que a gente está nascendo. Outra questão também aqui é exatamente mostrando que esse men aqui, ele representa a Torá escrita. Essa Torá escrita, ela tem tudo que é necessário para que você desenvolver o conhecimento da Torá. Se não fosse a Torá escrita, não é? Você não teria como descobrir a Torá oral. Então você precisa desse desenvolvimento espiritual e aí você descobre a Torá aberta, aquela que é oral. Essa é a Torá escrita, que é a Torá revelada, e essa é a Torá, não é? Tem aí esse numeral. A gematria da letra Mem é 40. 40 é justamente especial dentro da Torá, porque existem vários conceitos do 40. A gente sabe, a gente vai analisar algumas partes aqui desse 40. O Men também representa a água. Dentro dos elementos da Torá, ele é aquela letra que fica abaixo do ar. Ele representa a água. Essa letra que representa a 13ª letra, vamos colocar aqui, ela também vai representar amor, Havá, bondade, o eterno é um, enfim. Então ela é uma letra que ela e o Lamed são a parte central da Torá. Disso, a gente sabe que a palavra Errad, a palavra Havá, e tudo isso são segredos de Torá. Por incrível que pareça, a gente está estudando uma letra, essa letra, ela realmente ela traz grandes questões para nós, porque como eu mostrei para vocês, ela juntamente com a letra Lamed vão fazer o numeral 70, 70 é Yesod, que é segredo, e que a gente está extraindo segredos pouco a pouco da Torá. Todo dia a gente vai lá, extrai um segredo e mostra para vocês, né? Vocês se tornam mais sábios em Torá. Então, como a sessão das leis intitulada Os Alicerces da Torá, nessa sessão ele discute Deus, os anjos, os céus, e explica isso que lhe contei até agora, é chamado os segredos da criação e os segredos da carruagem. Essas percepções místicas são conceitos cabalísticos complexos, porém o Ramban decidiu ensiná-los como uma fundação, um pré-requisito para todo que estudam a Torá. A compreensão da magnitude de Deus, de seus caminhos
instigantes e insondável deve preceder até as leis essenciais da Torá revelada, como Shema, Shabat, Tefilim. Além disso, o Men representa o útero, né, que se lê Rehen. Termina com o Men fechado. O Rehen representa os 9 meses em que o útero está fechado. O Men aberto, o período do parto, quando o útero ele vai estar aberto. Então a gente começa justamente a ser gerado nesse mundo. O que vai acontecer? A gente, quando está no útero da nossa mãe, que a gente nasce, na maioria das vezes sem estudar a Torá, a gente não sabe de onde a gente veio. A nossa existência nesse mundo, ele começa a partir daquele momento que nós estamos sendo gerados ali. Ali dentro, nós estamos no líquido, nós estamos totalmente diferentes do que nós estamos acostumados. A gente está dentro da água, respiramos ali, tudo é feito através do sistema da mãe, daquele umbigo, ele traz todos os nutrientes, alimentação, mas naquele estado que nós estamos ali, a gente não tem percepção de nada nesse mundo. Tudo que tem ali depende única e exclusivamente do eterno, né? E ali, então, a gente começa a ter um desenvolvimento lá dentro do Men, tá vendo? Quer dizer que todo mundo teve que passar, de uma certa forma, por essa questão física, mas também vai passar por essa questão espiritual. Essa questão espiritual, ela vai nascer a partir do momento que você começa a estudar a Torá, você começa a caminhar com a Torá, você começa a perceber que você vivia um tudo diferente desse tudo que você vive agora. E, na verdade, você sempre viveu nesse mesmo sistema, o que faltou para você foi entender ou ter o nível espiritual que está sendo gerado na pessoa agora, através do estudo da Torá, para perceber esse mundo. Parece que quando estávamos nos outros caminhos, nas outras religiões, a gente só olhava para as coisas aqui de baixo, não é verdade? Ainda que pensávamos que estava olhando para o céu e etc., mas sempre a questão maior era aqui embaixo. E essa gematria do Men, ela é 40, o número de dias em que choveu sobre a terra, na época do dilúvio, que choveu 40 dias e 40 noites. É também o número de dias que Moshe passa no Monte Sinai. Moshe, na verdade, subiu a montanha 3 vezes, não é? Que também vai dar 120, que foi a mesma idade que ele veio a morrer, né? O numeral 120, e o numeral 120 também é o tempo de construção da arca. Então demoraram 120 anos, e a gente já sabe que os 120 anos que se construiu a arca, na verdade, é o tempo que Noa estava construindo a sua próxima reencarnação, e que na próxima reencarnação ele não viveria, né, mais o tempo que ele viveu, mas que ele viveria somente 120 anos para consertar aquilo que ele tinha feito. A gente também pode inserir aqui nessa aula o seguinte: quando Moshe ele reza para o povo, para que Deus salvasse o povo, Deus já sabia que ele ia salvar. Deus, o Eterno, ele fala, eu não mudo, ele não muda. E como ele não muda, então o que está acontecendo ali não era que Moshe era muito misericordioso. Não era, o teste não era isso. O teste era que se ele ia fazer o que ele tinha feito na reencarnação passada, onde ele fez a arca e deixou todo mundo para trás. Deus já sabia o que ele ia fazer. Deus não ia... A questão ali não era que Deus ia destruir ninguém. A questão ali é que ele queria saber a atitude interna de Moshe a partir daquele evento que aconteceu. Porque todos os eventos são feitos e direcionados pelo Eterno. Não tem nada que está fora da mão do Eterno. Então tem que se ter essas percepções, porque no fim parece que é o Moshe que é mais misericordioso que o Eterno. E que ele está agindo como um mago entre os seres humanos e o Eterno, quando na verdade não. O teste era para ele. O teste era para ele ver se ele era um bom servo,
se ele agora ia abandonar as pessoas como ele fez no dilúvio, ou se ele tinha mudado como ser humano. Então não houve acidente nenhum. Deus já sabia que o povo ia fazer idolatria, sabia que ia fazer a idolatria do bezerro de ouro. Muitos sábios falam, mas como pode, né? Se Deus fez todos aqueles milagres e as pessoas passaram por todo aquele acontecimento do Egito, as 10 pragas, viram os milagres que tiveram no deserto, como pode agora eles fazerem um bezerro para adorar, né? Na verdade, eles estavam tentando fazer a réplica de Motion, alguém que interagisse entre Deus e eles, e esse animal ele tinha que ser um animal que só visava a terra, pois o boi ele está o tempo todo se alimentando por causa dos nutrientes baixos que tem naquela alimentação, na grama, no mato, que ele come o dia todo, e ele só vive olhando para a terra. Então, você nunca vai ver um boi olhando para o céu, ele sempre está a nível, né, de olhar para a terra. Esse é o mundo desse animal. E aí tinha um ouro, tinha a questão do desejo de que as pessoas tivessem um ícone religioso, e esse ícone religioso ele tinha que ter uma forma, e ele era representado pela ganância, pelo dinheiro. E Moshe sabia que aquilo ali era um erro grave, mas que tinha um conserto. É por isso que ele desce, sobe o Monte Sinai, para que ele possa trazer realmente a verdadeira essência da Torá para as pessoas. Com isso, a gente então descobre que a misericórdia não era de Moshe. A misericórdia era do Eterno. Era ele que estava tendo misericórdia daquele Noa que tinha nascido lá atrás, ou desse ser humano que está sendo formado agora dentro de você, e em percepção com aquele outro ser humano que existia. Então, essa é uma guerra muito profunda que tem dentro do nosso ser, para que a gente possa avançar nesse caminho. Então, continuando aqui. Então, quando ele faz esse bezerro de ouro, né, e o povo judeu, né, faz esse bezerro de ouro, Erev Rav, né, ele volta depois e sobe novamente, né, e aí diz lá na história que ele cavou e encontrou 2 pedras de safira na sua tenda. Isso está em Shemot 34:1, né, e Rashi vai comentar sobre esse versículo. Ele os levou consigo ao Monte Sinai pelos terceiros e últimos 40 dias, e Deus gravou os 10 mandamentos sobre elas. Ou seja, diziam que, metaforicamente, as tábuas elas eram furadas, né? Ou seja, ela era furada, mas onde tinha um mem, por exemplo, o mem final, que é esse aqui, o mem ficava flutuando, né, no meio da tauba, ele não oscilava, então ele ficava ali no meio da tauba, balançando para lá para cá. E aí era o dia 10 de Tisherei, quando Moshe desceu a montanha com a lei de Deus. Depois daqueles últimos 40 dias, Deus declarou: eu perdoei o povo judeu como tu pediste, né? O auge desses 3 períodos de 40 dias, o 10 de Tishrei e Yom Kippur, é, portanto, o dia em que nós, o povo, né, de Deus, jejuamos e rezamos para expiar os nossos pecados. Há outras importantes referências ao número 40 na Torá. Os espiões que Moshe enviou percorreram aquelas terras durante 40 dias. Os judeus estiveram no deserto durante 40 anos. E um mikveh, um banho ritual, é formado por 40 seas, né? Ou seja, cerca de 200 galões de água. Qual é o conceito de 40? Representa uma metamorfose, uma transformação. Após 40 dias, o embrião de uma criança começa a assumir uma forma reconhecível. Além disso, um mikveh com seus 40 seias tem a capacidade de mudar uma pessoa de um estado de impureza para a pureza. E se alguém deseja passar por uma conversão, né, ele tem que imergir no mikveh. Então, a sua alma representa como se ele estivesse ali no líquido amniótico, e através daquele líquido ele está voltando de novo para a barriga da sua mãe e está falando: não, a partir de agora eu sou uma nova pessoa, eu estou nascendo aqui, estou fazendo essa mikveh, e você pode fazer isso todo mês, conforme a gente vai guerreando com nossos maus instintos, com as nossas percepções erradas, a gente vai lutando e vai
vencendo essa guerra interna, fazendo esse mikvê, pode ser até todo dia, se a pessoa desejar. Também Deus enviou o dilúvio sobre o mundo durante 40 dias e 40 noites. As águas do dilúvio não foram por vingança, como geralmente se presume, mas por expiação, para purificar e transformar o mundo da mesma maneira que o mikvê purifica a pessoa. Cada uma das permanências de 40 dias de Moshe no céu significou uma transformação. Os primeiros 40 dias foram para receber a Torá. E quando o indivíduo estuda a Torá, ou ela desenvolve a capacidade de mudar para melhor, a segunda estadia foi para a prece, ou seja, para ele fazer tefilá. Quando uma pessoa reza para mudar um decreto negativo, neste caso a intenção de Deus de castigar o povo, de fato, por causa da súplica de Moshe, Deus resolveu conceder essa misericórdia. Mais uma vez, para oferecerem a Torá. Veja, até mesmo os erros do povo são, na verdade, estágios que a gente vai passar. E Deus, ele sempre vai oferecer a sua misericórdia, a sua Torá, para que a pessoa possa fazer a Teshuvah, ter o arrependimento. Também é uma transformação, pois depois que a pessoa se arrependeu, não é mais a mesma pessoa que era quando pecou. Quando Moshe finalmente voltou, o povo judeu, com a lei de Deus, eles estavam no nível de expiação, e assim finalmente preparados para se tornarem a nação de Hashem. Além disso, a palavra Torá, Tefilá e Teshuvá, elas começam com o Tav, que tem o valor numérico de 400, ou 40 vezes 10. Servir a Deus com todas as faculdades durante 40 dias. Os 40 anos que os judeus passaram no deserto também constituíram uma transformação à nação que tinha se rebelado contra Deus. Tinha se transformado em outra coisa, numa nação que estava preparado para aderir à sua palavra. Ou seja, todos os estágios que a gente vai passar, conhecendo as letras, todas as pancadas que a gente vai tomar, são, na verdade, misericórdias de Deus para que a gente possa evoluir como ser humano. Então, a gente não foge das pancadas. A gente tenta entender, através dessas pancadas, qual é a intenção do divino em relação à nossa vida. Por isso que a gente tem que pegar a Torá, entendê-la muito profundamente e entendendo profundamente o nosso ser. É uma busca onde você pula para dentro de você mesmo e você começa a conhecer quem você é. E é um pouco triste, porque, de certa forma, quando nós éramos religiosos e nos achávamos especiais e aquela coisa toda, a gente ia ver que a gente estava seguindo num caminho diferente do que a Torá manda que nós sigamos, que é o caminho da humildade. A humildade é você entender que você não tem capacidade além daquela que Deus te dá em cada situação. Ainda que nós busquemos a força, ainda que é muito bom, nós temos um ego muito elevado, com desejo de receber, para doar, mas tudo vem da mão de Deus. Tudo é feito por Deus. É lógico que eu me movimento nessa história toda, eu não fico inerte, parado, esperando as coisas acontecerem. É como um interruptor, se eu não vou ali, não acendo, não apago a luz, nada vai acontecer. Então, eu começo a me movimentar no mundo espiritual e vou percepcionando ali esses caminhos que eu tenho que fazer. E no MEN a gente descobre isso. Quando a gente vê Moshe subir a primeira vez, e aí a segunda, a terceira, enquanto ele age de uma forma, outros, como a gente falou na aula de ontem, são percepções internas, outras forças internas vão lutar, ao contrário, vai ter hora que a pessoa se desespera e ela vê que não consegue chegar, e é o momento de você então começar a pedir a Hashem para mudar o seu caminho, pedir a ele para realmente tirar essas sombras de dentro de você, mas tudo isso é um trabalho que a gente percebe que ele tem que ser feito com muita força, porque tem hora que essas sombras são bem fortes dentro da pessoa. E ela começa a perceber, então, que ela
às vezes pode estar perdendo a guerra para essas sombras que estão dentro dela. E aí ela pode fazer como o Ló, que se afastou do Eterno, e foi para Sodoma e Gomorra, e pode abandonar o Eterno, até que o Eterno só tenha uma forma de ir lá tirar você, mandando anjos. E aí você vai perder aquela esposa e vai acabar se envolvendo com as suas filhas. A gente vai entender também essas metáforas, essas situações durante essa aula dessa semana, se assim a Shem permitir. Então, o MEN agora, ele quer dizer, o ponto primordial para daqui a pouco a gente começar essa saída, entrar nessa questão das festas, aprender a Torá, aprender as letras hebraicas, como a gente está fazendo. Amanhã já é a letra Nun, não é? Que é o nível 50, já é um outro nível de se entender a Torá. E a palavra Mem vai significar também água, mas com ela também se escreve água. Vamos escrever água aqui, transliterado, que se escreve como mãe. Então, quando eu quiser falar, ó, mãe. Eu tenho aí a palavra mãe, tá vendo? Água. E quando a água constitui o elemento vital de nossas vidas, o ser humano é grande parte composto de água, né? Ou seja, 72% do nosso corpo ele é composto de água. E aí a gente chega porque o nome dos 72 anjos, né? Tudo ligado, a gente vai ver isso em outras aulas. Então, 72% de todo o líquido que existe em mim faz parte também dessa água. Sem a água, se a gente tira aí a água, sobra 28%, né, do resto, e esses 28% representam exatamente as 28 letras lá de Bereshit. Como está escrito em Maim Elá Torá, né? Ou seja, no Babacama 82a. Não há água além da Torá, como nos diz a profecia, que está em Shayahu 55:1, e diz lá, vamos ver aqui, nós, na palavra Roi, ou I, Kou, vós todos que tendes sede, vinde às águas, e o que não tem de dinheiro, vinde comprai e comer. Sim, vende comprar sem dinheiro e sem pressa, vinho e leite. Está ensina para gente que o que é espiritual não tem preço. Guardem bem isso, vindem e os que não têm dinheiro. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, tudo que a Torá está falando é que nós temos que ir com uma sinceridade, entendendo que nós não podemos comprar o eterno. Por isso que ele fala que ele não aceita suborno pelo erro, sabendo que ele é que rege todas as coisas, que a gente deve produzir aquilo que nosso coração quer produzir com alegria e fazer com alegria. A gente não se engana achando que, por exemplo, a gente comete um pecado e um dinheiro, alguma coisa que a gente vai fazer, vai cobrir os nossos erros. Não é assim que funciona. Mas a gente entende que também a gente tem que ajudar para que as coisas funcionem nesse mundo, né? Mas para as coisas de Hashem, você não precisa, para comprar essa água, para comprar essa espiritualidade, para entender esse nível de compreensão, você não precisa de dinheiro, porque a compra Beloá Kessef, né? Ou seja, sem dinheiro. Então, depois essa água vai se transformar em vinho, que é segredo, leite, etc. Leite, ele é os próprios sangue. O sangue da mulher passa pelos seios da mulher e aí ele se transforma em leite. Olha que coisa maravilhosa. O próprio sangue, que a gente não pode beber, não é? Que é proibido pela Torá,
Agora, ele, através de um mecanismo feminino, que é o seio, ele se transforma em leite puro e a gente se alimenta desse leite quando somos bebê. E aí continua. Aquele que é sedento deve beber água, olhando, significando que a sede de uma pessoa que tenta orar pela espiritualidade jamais será saciada olhando para outras culturas ou religião. A única coisa que sacia a sede dele é o segredo de Torá. Quando você começa a entender os segredos de Torá, você começa a percepcionar, pegar tudo isso e juntar, você só vai conseguir estudar a Kabbalah e a Torá. Assim como um peixe não pode sobreviver sem água, alguém que conhece a Torá não pode sobreviver sem a sua Torá. Conta-se a história de um peixe e uma raposa. O peixe estava ocupado fugindo da rede de um pescador, quando viu uma raposa espiando à beira do lago. A raposa chamou o peixe, dizendo: Peixinho, para onde vai? O peixe respondeu: Os pescadores estão tentando me apanhar, portanto estou tentando nadar para longe. Fingindo estar preocupada, a traiçoeira raposa ofereceu: Peixinho, saia da água que eu te protegerei. O peixe respondeu: Raposa tola, na água ainda tenho uma chance. Porém, se eu deixar a água, certamente vou morrer. Uma pessoa sem a Torá é como um peixe sem água. Obviamente sabemos que a água não está isenta de dificuldades. Há pessoas que vão lutar contra a Torá, mudanças repentinas que acontecem na nossa vida. A gente tenta sobreviver no meio dessa bagunça espiritual todinha com a nossa Torá. O povo judeu também guardou essa Torá em várias inquisições, holocaustos, né? No meio dos povos. Porém, mesmo em meio a esse massacre cultural, espiritual, a gente tem que preservar como pessoas de Torá. No momento em que abandonarmos essa Torá, no momento em que deixarmos a água da Torá, nossa conexão com Deus e com a Torá, estaremos espiritualmente mortos. Não há mais o que se fazer. Ou uma grande luta para retornar. A Torá também é comparada à água porque a água viaja inalterada do topo da montanha até os vales mais baixos. Assim, Deus trouxe a mesma Torá profunda, intelectual que ele tinha no céu, aqui para o mundo físico. O Zohar afirma que os olhos de Deus, ele olhou para a sua Torá para criar o mundo, ou seja, tudo que é criado só é criado através da Torá, e o mundo só se mantém de pé por causa do estudo da Torá. Ou seja, aqueles que mantêm o estudo da Torá vivo são eles que mantêm todos os mundos em pé, inclusive tudo isso que a gente não consegue estar junto. Ou seja, você é um atrativo, né? Mas na verdade é um pote, um cri de luz que espalha a luz, mesmo não falando para outras pessoas, você traz a luz da Torá para as pessoas. A Torá serve como um projeto da criação, né? A riqueza e a força da sua água esculpe e continua a esculpir a fundação do mundo inteiro. A Mishnah, né, a lei oral da Torá, começa e termina com a letra Mem, ou seja, essa Mishnah ela começa e termina. Sua primeira palavra é Meimatai, e a palavra que a conclui é Bechalom, paz. Além disso, o Ramban também inicia e termina sua grande obra, o Mishneh Torá, com o Mem, começando o primeiro capítulo com a palavra Meshor, e concluindo um último volume com a palavra Merhashim. O Men também representa o útero, em essência, água é o útero da criação. A Torá começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. O próximo versículo declara que antes de Deus criar os céus e a terra, o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Que águas? Como as águas da terra ainda não tinham sido criadas. As águas aqui mencionadas são o útero do qual a criação emergiu, o local da geração antes do mundo viesse a existir. Ou seja, é um sistema espiritual muito elevado, essas águas são muito elevadas e não é desse nosso sistema criado aqui, a gente já está no nível bem baixo da criação. A Mikveh incorpora também este conceito,
Para quem não sabe, mikvê é um local onde você pode banhar o seu corpo, para você estar fazendo limpeza, né? Todo dia nós fazemos uma mikvê. Ou pode-se ter um local onde se armazena água, ou um rio, um mar, e você pode se banhar ficando ali imerso na forma fetal e, de novo, está trazendo ali para você um novo início a cada ciclo. Quando alguém emerge no mikvê, é como entrar no útero da criação, um estado do mundo ainda não nascido. No instante que a pessoa emerge, é renascida. No nível mais prático, o indivíduo submerso numa mikvê está no meio onde ele ou ela pode sobreviver e terminará por morrer. Quando a pessoa emerge da água, é renovada. A palavra mikvê também começa com a letra Mem. Está declarado em Ishayahu, Carro 9:6. Lembra-se Asmirá o Lechalom, que significa seu governo, o que é o reinado no Mashiach, que aumentará e será abençoado com paz eterna. No decorrer de toda a Torá, a forma final do Mem aparece no meio de uma palavra somente uma vez. Aqui na palavra Lemarbê. Qual é o significado disso? Encerrará o exílio. Discutimos anteriormente que as 3 linhas da letra Bet, né, 2 horizontais e uma vertical, representam direções ou cantos da terra. O lado norte, aquele que está aberto para o mal, permanecendo não resolvido. Com a chegada de Mashiach, o quarto lado do Beit, de Bereshit, da criação, é completado. E a letra Beit é transformada num Mem. O surgimento dessa forma do Mem, por sua vez, facilita a consumação do seu próprio desenho, no qual o Mem fechado, que são os aspectos ocultos da Torá que vocês estão aprendendo agora, toma lugar no Mem aberto. E os aspectos revelados da Torá, pois justamente com a paz eterna do Mashiach virá a explicação dos motivos do exílio, a dor e o sofrimento que nos acompanhou até agora. E tem, né, o Beit, que começa a Torá, e aí no final, que esse Beit vai ser gerado, ele vai trazer para a gente uma nova conotação, tudo, ou seja, vai ser tudo diferente. Por quê? O Beit lá de Bereshit, ele vai receber aqui na sua frente ele vai ser fechado. E aí, quando ele for fechado, ele se torna um Mem final. E quando ele se tornar um Mem final, a gente agora tem... Ele vai virar um pouquinho de cabeça para baixo, a gente está vendo ali, ó. Então, com isso, chegou o final. Chegou o final do sofrimento, chegou o final das lágrimas, chegou o final de tantas coisas que nós passamos por todas essas reencarnações. Tá bom, gente? Essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É devagarzinho, segredo após segredo. Amanhã a gente